Sexta-feira, dia 1º de agosto, tivemos uma semana agitada. Mas o Brasil parece viver naquele filme da marmota, onde parece um loop eterno que as notícias giram em torno dos mesmos fatos. O STF em crise agora, depois da sanção do ministro Alexandre de Moraes, o Lula mais isolado como sempre e o Brasil no centro das atenções internacionais, mas, infelizmente, por um lado negativo. Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo canal Circuito Aberto, o canal do portal Circuito Aberto News, o programa Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E os Estados Unidos manda mais um recado para ver se esse desgoverno da extrema esquerda brasileira ligada ao Foro de São Paulo entende o recado que eles estão dando. O porta-voz do departamento americano veio a público numa declaração oficial na Casa Branca. Vamos assistir esse vídeo aí. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. So do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Mm-hmm. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Então, senhores, o recado foi dado e está sendo dado várias vezes que o Brasil está do lado errado da história. E nós temos aqui ainda uma tentativa de criar uma narrativa sobre soberania nacional. E ontem eu fui bem claro, estamos vivendo uma soberania ditatorial, porque parece que as pessoas não entendem o que está acontecendo ou esquecem de todo o processo persecutório que aconteceu no Brasil, ou não querem saber. Agora, uma coisa engraçada é que as pessoas que querem continuar essa guerra de narrativa, continuar essa perseguição, as pessoas que criam o ódio dentro das redes sociais, que impulsionam essa divisão, que sempre foi assim, sempre um lado quis fazer essa divisão do nós contra eles. Isso aí é uma tática comunista. Esse marxismo que querem implantar no Brasil vem só de um lado. Vem do lado de quem um dia, em 1979, houve a anistia. E a anistia pacificou o país.
Foi aí que surgiu o PT, foi aí que o Brizola voltou, que o PDT se reestruturou, simplesmente porque houve uma anistia ampla e irrestrita, onde os criminosos armados que durante a época da ditadura assaltavam banco, matavam pessoas, se matavam, sequestravam embaixadores, colocavam carro-bomba, esses caras foram anistiados e tiveram todos os seus direitos devolvidos. E essas mesmas pessoas que foram anistiadas, hoje perseguem e censuram a oposição ou quem pensa ao contrário deles. Então isso é uma democracia, é uma defesa da soberania. Que soberania é essa que eles defendem? Eles defendem a soberania ditatorial do PT. E o mundo está vendo, vocês puderam ver no depoimento do porta-voz lá dos Estados Unidos, falando mais uma vez, dando nome aos bois, falando sobre o Alexandre de Moraes, sobre a questão do lawfare, da perseguição do judiciário, que está nítida e clara que é uma perseguição. E tem um Twitter também aqui do André Marcília, grande advogado, que ele fala no Twitter que a notícia é que o STF anteciparia o julgamento de Bolsonaro em reação à Lei Magnitsky, apenas escancar o caráter político do processo. Julgar alguém mais cedo ou mais tarde não pode ser uma carta jogada conforme a conveniência. O direito virou uma peteca na mão desses ministros. Essa é a realidade do judiciário que o mundo está vendo, mas aqui no Brasil, enquanto isso, ninguém está vendo. Ou melhor, o povo brasileiro está vendo, mas essa mídia, como sempre, quer esconder e criar uma falsa narrativa de normalidade. Nós tivemos aí o aceno do ministro lá no jogo do Corinthians, que eu falei ontem, e está sendo repercutido mundialmente. Aí não bastou a Janja lá naquele dia mandar o Elon Musk para aquele lugar, agora o ministro mandou um para o povo brasileiro e para também essa lei Magnitsky. E a tentativa, também tivemos a tentativa frustrada de Barroso explicar que tudo está dentro da Constituição brasileira. E a indiferença dos Estados Unidos. O que as pessoas não entendem é que os Estados Unidos estão defendendo a soberania deles e está refletindo em cima das perseguições que acontecem aqui no Brasil e de brasileiros residentes e americanos sofreram e sofrem essa perseguição por decisões do ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos, com a aplicação dessa lei, que é uma lei global, então não é uma coisa específica, só aconteceu para o Brasil, tanto é que o Alexandre de Moraes foi sancionado junto com terroristas do Hamas, do Islã, junto com membros do PCC e de outros. Foram várias pessoas sancionadas no mesmo decreto que o Alexandre de Moraes foi sancionado. Isso explica muita coisa. Só que o povo brasileiro já entendeu, mas esse governo continua insistindo nessa tese de soberania nacional. O PT está destruindo a nossa soberania. Ele está acabando com a democracia. Se está acabando com a democracia, está acabando com a soberania do povo, que é a mais importante. É isso que acontece. E tem mais. Esses desdobramentos da sanção Global Magnitsky Act contra Moraes, eles não entenderam ainda o que significa entrar no SDN, que é o bloqueio total nos Estados Unidos. Um grupo de banqueiros lá nos Estados Unidos, tem uns bastidores aí que
que eles estão entrando em contato, ou entraram em contato com o Congresso americano lá, com a Casa Civil, né, como se diz lá nos Estados Unidos, para saber o significado do que acontece com essa lei, o que pode acontecer com os bancos caso não cumpram a lei. Porque aqui no Brasil nós já sabemos que a Suprema Corte vai retaliar. Nós já temos declaração do Gilmar Mendes dizendo que vão acionar os bancos para obrigar os bancos a cumprirem a lei brasileira e a desobedecerem uma lei global. Como se essa lei fosse específica para o Brasil. O nome já diz, Global Magnitsky Act. É uma lei global. É uma lei americana que atinge as pessoas que infringem a lei americana, infringem o direito civil e o direito das liberdades de cidadãos americanos. Então não tem nada a ver com o Brasil. O que acontece aqui dentro do Brasil é a prova, são as provas do que foi feito também nos Estados Unidos. É um calhamaço de prova que está lá. São montanhas de provas. E o governo está estudando entrar na justiça contra essa lei lá, a AGU, como se a função da AGU fosse ser advogado de ministro. Completamente contra a Constituição. O STF já não é mais temido lá fora. Nunca foi, até porque não tem jurisdição fora do Brasil. O STF tinha o apoio da ASAID, que lá bancava lá junto no governo Biden, que o próprio Barroso, em discursos aí, falou que teve 3, 4 reuniões com o governo americano para defender a soberania, as eleições aqui. Então tivemos uma interferência americana no governo Biden com financiamento de ONGs brasileiras aqui, que faziam essa questão toda da desinformação para regular as redes sociais, onde só um lado foi regulado, onde só um lado foi perseguido, onde só um lado foi caçado, enquanto a esquerda plantava o ódio nas redes sociais da maneira como eles queriam. E fazem isso até hoje. Mas quem são os malvadões são os conservadores. E a prisão de Bolsonaro está cada vez mais próxima. Exatamente porque o tirano ele não dá um passo atrás. Vocês viram ontem nas imagens lá na Arena do Corinthians o gesto obsceno que um juiz da Suprema Corte fez em público. Então, comentar uma coisa dessa, não tem nem como comentar. Aí entra a questão do corporativismo jurídico. Teve ontem um jantar na residência oficial do Lula, oferecido por Lula para os ministros. Mas acho que não deu muita liga nesse jantar, não, porque foi esvaziado. Teve ausência de peso como André Mendonça, Nunes Marques, Fachin, até o decano Fux não participaram desse jantar. Os ministros se recusam a ser braço político do governo. O Gilmar Mendes força a barra, mas o Supremo não fala a mesma língua. Nem todos do STF querem afundar junto com Lula e Moraes. O racha é visível e pode crescer. Que o Supremo Tribunal Federal ia tentar fazer alguma coisa, todos nós sabíamos. Hoje, aconteceu às 10 horas, esse programa é gravado, então depois a gente vai repercutir a abertura dos trabalhos do Judiciário. No jantar de ontem, né, dizem, saiu no Metrópolis e em alguns jornais, em alguns veículos de comunicação,
que o Alexandre de Moraes não quer que a AGU defenda ele. Não sei se isso é medo ou se é um efeito da lei magnística em cima dele, por causa do racha do ministro, porque ali eu acho que ninguém vai segurar a mão de ninguém. Nós já estamos vendo aí que outros ministros serão sancionados caso haja uma reação. Lula ia se pronunciar ontem em rede nacional em defesa do STF, arregou. Então os bastidores ainda está muito incerto. Existem muitas especulações e essa mídia carcomida vem criando as narrativas para poder manipular a informação e dizer que está tudo bem, tudo jóia e que essa lei não atingirá o ministro. E temos o Lindenberg Faria, o garoto propaganda do PT, o vovô jovem do PT, pedindo, pressionando o STF para impedir que os bancos cumpram as sanções contra Moraes. O próprio Gilmar Mendes sugere obrigar os bancos a descumprir as determinações institucionais. Quais são as consequências brutais? Eu expliquei isso essa semana, mas vou falar novamente. Bancos podem ser expulsos do sistema SWIFT, que é o sistema de transação internacional entre países. Perda do acesso ao dólar, fuga de investimento, quebra da confiança no sistema financeiro brasileiro. Se houver essa retaliação, que vai haver, porque um sistema ditatorial ele não retroage, ele não volta atrás, ele sempre avança. E com essa história de soberania nacional, de defender os patriotas, onde já se viu um patriota defender a prisão de inocentes? Onde já se viu um patriota não defender uma anistia para pacificar um país? Onde já se viu um patriota defender a perseguição e a censura das pessoas? Onde já se viu um patriota defender a prisão de pessoas inocentes? Em cima de uma mentira, em cima de uma farsa, que é esse processo do golpe do 8 de janeiro, que é uma fantasia hollywoodiana, um filme de terror à brasileira. E nós vemos uma enxurrada de pesquisas como a Quest, que é da Rede Globo, como outras pesquisas, como a Folha, Datafolha, falando que 60% dos brasileiros são contra essa atitude de Moraes. Eu nunca acreditei em pesquisa. Pesquisa é uma coisa que você tem que duvidar, porque quem paga a pesquisa é quem tem o resultado. Tanto é que as pesquisas que os partidos fazem internamente não são divulgadas, porque as pesquisas reais são para eles se planejarem. Agora, as manipuladas vão para o ar. Isso aí é o que acontece junto com as pesquisas. Então, essa semana nós tivemos aí essa questão do Alexandre de Moraes, estamos dando as repercussões. Hoje volta o judiciário a atuar, então nós vamos começar a ver o tom que será tomado nos discursos de abertura e nos posicionamentos. Colocaram até uma constituição gigante na frente lá do STF para a abertura dos trabalhos, como se essa constituição fossem defendidas por ele. Tinham que botar ali a foto do Alexandre de Moraes na Constituição, porque ele é a lei. A lei Alexandre de Moraes. É o que nós estamos... É o que, infelizmente, o Brasil vive hoje. E o engraçado é que, em defesas, como do Gilmar Mendes e do Barroso, eles falam que não, foi tudo sobre uma legalidade e teve o colegiado, voltou junto, como a primeira turma. Tudo foi votado na primeira turma, a maioria dessas perseguições do processo do 8 de janeiro e da prisão e da manutenção de prisão, no caso Felipe Martins,
no caso de mais de 1.000 pessoas que estão presas inocentemente, de senhoras de 78, 80 anos com tornozeleira eletrônica voltando para a prisão, com pessoas precisando de tratamentos médicos, senão morrerão de novo, teremos novos lesões por não poderem ter o tratamento médico, por questões de tortura, como foi o caso do Felipe Martins. É essa a democracia que esses caras defendem. E essa questão aí nada mais é do que uma... Vamos botar assim, eles delataram eles mesmos. Porque agora o governo americano sabe quem são as pessoas que levarão as outras sanções. Porque se vocês acham que vão ficar só no Alexandre de Moraes, vocês estão enganados. Vocês viram no início do programa o discurso lá do porta-voz do governo americano. Que outras sanções virão. É tudo uma questão de tempo. E se vocês acham que eu estou com pena dessa turma, não. Eu estou com pena da galera que está lá presa. A família do Clezão. As filhas do Clezão que perderam o pai. Porque o Alexandre de Moraes sentou em cima do processo. A própria PGR autorizou, falou que tinha que autorizar a prisão domiciliar para ele poder ter os cuidados médicos devidos. E foi ignorado por Alexandre de Moraes e o Clezão morreu. E o Clezão estava sob a tutela do Estado. Então, quer dizer, isso é um crime de tortura. E isso, o que aconteceu com o Clezão, é um crime. Porque o Estado deixou uma pessoa morrer dentro da papuda. E vocês vêm me falar em democracia, em defesa da soberania, em cima de atitudes como essa. E aí, para piorar, quando você acha que está pior, as coisas pioram mais ainda. Já não bastasse a carta assinada pelo chanceler Mauro Vieira, junto com a África do Sul, declarando o Estado de Israel genocida. Já não bastasse o Lula tirar o Brasil lá por decreto lá da questão das vítimas do Holocausto. Quer dizer, antissemitismo puro do Lula. Lula agora rompe com Israel na venda de armamentos para Israel. Então Lula não quer mais vender armamentos para Israel. Ele suspende a venda, mas continua mantendo relações com regimes genocidas como Irã, China e Venezuela. Sendo que a Venezuela agora é chefiada por um chefe de cartel de narcoterrorista, Luiz Solis. A cabeça do amigo do Lula vale 25 milhões. E eles são parceiros no Foro de São Paulo. Esse alinhamento com os inimigos do Ocidente. E as pessoas continuam falando de tarifa. Continuam falando que a lei Magnitsky é um ataque à soberania nacional. Se é uma lei contra um CPF, não é uma lei contra o Estado brasileiro, não é uma lei contra a instituição STF, é uma lei contra um criminoso. Eu falei isso ontem e repito hoje. Vocês viram lá na Arena Corinthians o sinal obsceno que esse indivíduo fez para o povo brasileiro. Ele achou o quê? Que ia chegar na Arena Corinthians e ia ser ovacionado? Ele foi lá mostrar o quê? Que era um cara que estava ao lado do Brasil, defensor da democracia, queria mostrar que não tinha nada, que está tudo bem, que a lei Magnitsky não mexeu com os brios. Está todo mundo lá dentro que não passa Wi-Fi, meu irmão. Se você olhar bem aí a cara do Barroso, nenhum outro ministro se pronunciou.
E o Lula fazendo o Brasil se tornar um pária internacional para agradar o Foro de São Paulo, agradar os seus amigos ditadores. A própria China já falou que não tem como a gente assumir a compra dos produtos taxados pelo Brasil, não. Já largou a mão, já mostrou isolamento. O México agora ganhou mais um prazo na negociação das tarifas com Trump. Estão tratando as tarifas no Brasil como se só o Brasil tomasse essas tarifas. A questão das tarifas é uma política americana, ele fez com o mundo inteiro. Enquanto o mundo todo, mesmo com suas diferenças políticas, sentaram-se à mesa para negociar as tarifas para seus países, aqui no Brasil nós tivemos o quê? Vamos comer uma jabuticaba, vamos dar uma trucada, vamos jogar um pôquer, soberania nacional, Trump é malvadão, isso é perseguição ao Estado Democrático de Direito, é uma invasão à jurisdição brasileira. Ô, gente, essa lei é por causa do que aconteceu nos Estados Unidos, em solo americano. E para essa lei ser aprovada, para essa lei ser decretada, é um processo longo, tem que ter provas vastas e robustas para poder ser aplicada. Não é igual ao Brasil, que quando o ministro cisma, manda com criatividade criar provas para ele julgar. Estados Unidos não é assim, não. Não se criam provas. Se analisam fatos e provas verídicas e provas reais. Tudo bem, vai ter que entrar na justiça. Você viu que o Alexandre já arregou. Já não quer que a AGU entre na justiça americana para poder defender. O Lula ia fazer esse pronunciamento ontem, arregou também. Não está fazendo mais. Por quê? Porque eles vão ter que provar que não houve perseguição política, vão ter que provar que não houve tortura, vão ter que provar que não houve cerceamento das liberdades de expressão e vão ter que provar que não houve cerceamento das liberdades individuais e vão ter que provar que não houve abuso de poder, vão ter que provar que não houve que houve o devido processo legal respeitado, vão ter que provar para o governo americano, caso eles ingressem na justiça, que os advogados tiveram suas prerrogativas respeitadas, que o devido processo legal foi respeitado, que eles tiveram acesso real a todas as provas, que todos os presos do 8 de janeiro tiveram seus direitos respeitados, tiveram suas audiências de custódia, os seus advogados tiveram a individualização da pena, não em manada como foi. Para retirar essa sanção, ingressando na justiça americana, eles vão ter que provar exatamente isso tudo. Por isso existe esse racha que está dentro do STF. E esse racha vai aumentar quando as sanções começarem a bater nos outros, porque dependendo de hoje, do discurso de hoje e das ações a partir de hoje e da semana que vem, que o Congresso volta do recesso, nós teremos o posicionamento do Alcolumbre e o posicionamento do Hugo Mota. E as pessoas acham que podem brincar com o país que é a maior democracia do planeta, que é os Estados Unidos.
é o país que defende a democracia e defende o Ocidente. O nanico diplomático como Lula do Foro de São Paulo quer brigar com os Estados Unidos, achando que a Venezuela, Cuba, China vão se juntar no sul global para poder competir com o estadunidense malvadão, o imperialismo colonizador que, segundo a neta do Lula, colonizou o Brasil há 500 anos. Nem história esse povo sabe. Não sabe nem a história do próprio país. Só sabem aquelas cartilhas comunistas, leninistas, gramscistas, que são fósseis, dinossauros, pensamentos fósseis que não deram certo em lugar nenhum do mundo. E o Brasil está na beira do abismo, se isola mais uma vez. E o povo brasileiro precisa escolher entre a liberdade e a tirania. A cavalaria já veio, mas a decisão tem que ser aqui dentro. Quem tem que defender a nossa liberdade somos nós. O que você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aí, o que você quer? Viver uma soberania verdadeira do povo ou a submissão a um projeto de poder decadente? Qual país que você quer? Dia 3 agora, domingo, é o dia para mostrar para o mundo de que lado o povo brasileiro está. Se está do lado desse governo que teve um ex-condenado reconduzido à cena do crime por uma questão de CEP, num processo que ele foi julgado em 3 instâncias, com vastas provas e robustas, com delações que tiveram devolução de dinheiro roubado, que foi tudo anulado agora por decisões monocráticas de um ministro. E esses criminosos que fizeram acordos obscuros com o PT na Operação Lava Jato estão recebendo de volta os seus dinheiros. Aí eu me pergunto, e o INSS? Ninguém fala nada dos aposentados que foram roubados e você, pagador de imposto, que vai ter que pagar essa conta? Porque o Frei Chico nem investigado está. E cada vez que catuca mais, tem o quê? Tem mais corrupção. E a mídia está aproveitando essa questão aí da soberania nacional para esconder o real Brasil da população brasileira. As fraudes, os roubos, a corrupção correndo solta. Já está provado que temos um tirano no STF, sancionado numa lei internacional junto com terroristas do Hamas, Islã, do Talibã, PCC. Não foi só ele. Não foi só o todo-poderoso agora pequeno tirano, Alexandre o Pequeno. Não foi só ele que foi sancionado. Várias outras pessoas estavam no mesmo decreto. E as pessoas continuam falando que foi por causa de Bolsonaro. Bolsonaro é uma das vítimas. Bolsonaro é o troféu, como eu falei ontem, da esquerda brasileira, dessa extrema esquerda imbecil, dessa extrema esquerda que foi perdoada lá atrás, na anistia de 79, que em 80 surgiu o PT. O fruto de uma anistia dada pelo general Figueiredo, que era presidente do país na época. Para você ver, um general do Exército deu anistia ampla e restrita para criminosos que assaltavam bancos, sequestravam embaixadores estrangeiros,
botavam carro-bomba, matavam pessoas, tinham grupos de milícias armadas. E essas mesmas pessoas que andavam armadas naquela época, matavam pessoas, explodiam carro e roubavam bancos, hoje não querem dar anistias para pessoas inocentes e ficam plantando ódio nas redes sociais. Batendo no peito, falando de um patriotismo que só existe na cabeça desses imbecis. E divulgados e propagados por jornalistas canalhas, blogueiros da Globo, que estão atordoados agora sem saber o que fazer. Porque você acha que é só governantes e pessoas comuns podem ser sancionadas por esta lei Magnitsky. É só estar do lado errado. É só apoiar. Já tem dono de banco falando que vai cumprir a lei americana. Já tem grupo de banco indo lá saber como é que funciona esse esquema aí se a gente não cumprir essa lei. E aqui no Brasil já temos posicionamentos como o do Gilmar Mendes falando que vai obrigar o banco a manter a conta do Alexandre de Moraes lá, burlando uma lei americana, e o Brasil está fadado a sair do sistema SWIFT. Por um projeto de poder e não um projeto de país. Eu estou falando isso tudo em cima de fatos. Aqui não tem narrativa. Não estou criando narrativa. Quem cria narrativa são vocês da Globo. Essa esquerda maluca, essa cambada de cérebros atrofiados, que não pensam, só pensam na causa, como eu sempre falo, o importante é a causa. Esses caras vendem a mãe pela causa. Não importa o meio, e sim a causa. Se para alcançar a causa eles vão destruir o país, eles vão fazer isso. É o que nós estamos vendo acontecer. E, infelizmente, é o que estamos vendo acontecer e vai acontecer se isso não brecar agora. E quem tem o poder de brecar isso é o povo brasileiro. Porque se não tínhamos armas aqui dentro para atuar contra o sistema, agora nós temos um aliado. Não um aliado do governo, porque o nosso inimigo é o governo. Nós temos um aliado pela nossa liberdade. Pelo devido processo legal ser respeitado. A única coisa que nós, conservadores, jornalistas independentes, a única coisa que nós queremos é que a lei seja cumprida. Se o Congresso votar a anistia geral, plena e irrestrita, que é uma competência, uma prerrogativa do Congresso, não é do STF, se ele votar isso, isso já é um grande sinal. Já é pelo menos um aceno do Legislativo que entendeu o recado. E volto a falar, se em 79 houve anistia ampla e restrita para criminosos, e o Brasil foi pacificado, quem viveu na década de 80 e 90 sabe o que eu estou falando. Vivemos uma época de quê? De crescimento, de paz, de tranquilidade. O Brasil começou a voltar à normalidade. Pelo simples fato de uma anistia ampla e irrestrita. Agora, esses mesmos anistiados querem um confronto direto contra as liberdades e contra uma anistia que eles mesmos tiveram. Pode parecer insano, parecer não, é insano. Mas essas pessoas pensam assim, por isso é que eu falo, a causa é mais importante do que o processo. O processo pode ser qualquer um. Mas a causa é mais importante. Mas hoje é sexta-feira,
Muitas coisas vão acontecer aí. Estamos apenas do início desse turbilhão. Infelizmente, o Brasil hoje é um pária mundial. Infelizmente, o Brasil hoje é visto como um país sobre um regime do judiciário, onde temos um sancionado e teremos mais. Foi só um aceno, um primeiro passo e vai continuar, infelizmente, porque tirando dobra a aposta, eles vão com esse papo político, porque agora é só uma guerra política. Agora o Lula vai usar isso de palanque, que se dane o que acontecer com o Brasil. Vai usar como palanque, já está usando como palanque para poder já a eleição no ano que vem. Isso aí já tá, é fato. É fato. Mas vamos ver o comportamento agora dos outros ministros. Espero que o sol brilhe um pouco para nós brasileiros, que por enquanto nós estamos vivendo uma tempestade de hipocrisia, de mentira, de falsidade, propagada por um desgoverno que está destruindo o Brasil em todas as áreas, por uma imprensa comprada, que bate palma para censura de programas independentes, que bate palma para censura de cidadãos brasileiros, que acham normal o devido processo legal não ser respeitado. Eu ia falar na OAB também, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque esse clubinho de baba-ovos de Suprema Corte para manter escritórios milionários, por terem acesso às cortes, à Corte Suprema, que defendem empresas que bancam Gilmares Paluzas da vida, que os escritórios de esposas de ministros defendem empresas que têm interesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Não estou acusando, estou falando o fato. É fato. Quero ver se isso acontece nos Estados Unidos. Se algum ministro da Suprema Corte Americana tem um escritório da esposa dele que advoga junto à Suprema Corte Americana. Isso é uma democracia. Isso é um Estado de Direito. Isso é um país que respeita a sua Constituição e as leis. E a nossa República da Banana está na mão de um lunático com uma carreta furacão totalmente descontrolada e agora sancionada e taxada, levando um Brasil para o buraco. Dia 3 é o dia que nós brasileiros temos que estar na rua no país inteiro. A fotografia tem que ser mostrada para o exterior. Levem cartazes, fora Moraes, fora Lula. Agora é fora os dois. E mais alguns também têm que cair fora. E muitos outros têm que cair fora nas eleições do ano que vem. Principalmente no Senado. Metade daquele Senado tem que não voltar mais. Tem que entrar gente séria lá. Aí o povo brasileiro que será responsável por quem vai colocar lá. Aí a responsabilidade é nossa. Porque se nós conseguirmos ter eleições livres e limpas, graças à interferência americana, sancionando um juiz que ultrapassou os seus limites e atingiu cidadãos americanos, então ele está na lei por isso, e também pela perseguição aqui no Brasil, não é só o que foi no Brasil. Se tivermos uma eleição limpa, o povo decide. A única coisa que a gente quer é isso, que as leis sejam respeitadas, que a Constituição seja respeitada e que nós podemos ter uma eleição livre e limpa,
com paridade de armas iguais entre ambas as partes. Nós não queremos censurar a esquerda. Deixe eles falarem. Quanto mais eles falam, é melhor, porque eles se mostram. Essa sexta-feira também é meio que um desabafo aqui, porque essa semana nós jornalistas, além de ficar ouvindo um monte de besteira dessa velha mídia carcomida, a gente vê pessoas que eu achava que eram inteligentes defendendo o indefensável. Eu fico assim, para onde o que faltou aí, aonde a população se perdeu na questão de caráter, de hombridade. Minha gente, vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, curta, comente, compartilhe. É importante a sua participação. Deixa aqui o comentário. Siga a gente nas redes sociais lá. No nosso Instagram é @circuitoaberto.news. É o Instagram do portal circuitoabertonews.com.br. Quem quiser me seguir lá no Instagram é Canal do Emir. É o meu Instagram, meu segundo Instagram, que o primeiro foi censurado e derrubado. Eu tinha quase 50 mil seguidores derrubados, então eu criei um novo canal lá, o Canal do Emir. É só me seguir lá que eu sigo todo mundo de volta, comigo não tem essa. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe o final de semana de todos, que Deus possa iluminar a cabeça e o coração dos nossos políticos, para que semana que vem, nesse retorno do recesso, seja pautada a anistia, que seja feita esse aceno que o Brasil pode voltar a uma normalidade. Eu sei que a luta ainda é grande, ainda vai demorar, porque o sistema é bruto, é sujo, e o sistema está entranhado desde Fernando Henrique Cardoso, quando foi criado o Foro de São Paulo. Então, quer dizer, mas o povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo conservador, um povo que já entendeu o que está acontecendo, que não acredita mais nessas pesquisas fantasiosas, que não acredita mais em Rede Globo, em Globo News, que já viu que eles criam a narrativa e a gente desmente eles aqui, programas como o meu, como o Fio Diário, como a Timeline, que está rolando agora, aqui no mesmo horário que eu, como a Revista Oeste, que cada vez cresce, é uma felicidade poder ver. Eu acompanho a Revista Oeste, assisto sempre, eu bebo daquela fonte ali, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Piotto, Carlos Cauti falando de economia. Ali a gente vê a verdade, a gente vê a história. Ali tem a história do jornalismo, Augusto Nunes e Alexandre Garcia. Foram quem me inspiraram no jornalismo. Eu estou aqui porque fui inspirado por eles. Final de semana abençoado a todos. Curte, comenta, compartilha. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, onde o que acontece nas redes sociais, as principais notícias, a gente vem aqui, comenta, dá a nossa opinião e desmascara esse consórcio de imprensa carcomido e comprado, pago pelo dinheiro público, pago por você, pagador de impostos. Vou ficando por aqui, um beijo, até semana que vem, tchau! Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta